Bom dia a todos, bom domingo, feliz ano novo, feliz 2023, que seja um ano de muita graça, um ano de muito favor, um ano de muita bênção, um ano de muita prosperidade, muita saúde, um ano de muita paz, de muito transbordo, em nome de Jesus. Declaro isso nessa manhã na sua vida, em nome de Jesus, né? Coisa melhor do que entrarmos o ano novo entregando o nosso devocional ao Senhor. Isso é muito bom. Estamos aqui mais um domingo, a qual nós vamos compartilhar aqui uma palavra abençoada, uma palavra de Deus, e que vai nos sustentar durante todo esse ano. O que vai nos sustentar durante todo esse ano realmente vai ser a presença viva e a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Então vamos orar nessa manhã. Quero orar com você, abençoando o seu dia, abençoando o seu primeiro dia do ano, abençoando a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Amém? Senhor, nós te damos graças nessa manhã. Nós nos rendemos ao Senhor e nos posicionamos nesse primeiro dia do ano, buscando o Senhor em primeiro lugar, conectando o nosso espírito ao teu espírito, para recebermos a tua revelação, a tua palavra, que é viva e é eficaz, e é alimento para nós. Por isso nós, Pai, te buscamos nesta manhã, nesse primeiro dia do ano, entregando ao Senhor, Pai, tudo que é nosso, a nossa atenção, entregando ao Senhor a nossa mente, o nosso coração, os nossos pensamentos, a nossa atitude, tudo em primeiro, que seja o Senhor na frente. Obrigado por esse dia, Pai. Obrigado por essa manhã maravilhosa. Obrigado, Deus, em nome de Jesus, porque temos a oportunidade de despertarmos, de acordar, Pai, e podermos ter revelação do Senhor. Fala conosco nessa manhã. Eu abençoo cada pessoa que está aqui conosco, assistindo, ouvindo e compartilhando da revelação do Senhor também para a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém? Glória a Jesus. Então vamos dar início, continuidade à nossa série aqui de Mateus, que é muito importante. Nós já estamos aqui no capítulo 11 do livro de Mateus, e eu creio que o Senhor vai falar muito com você, vai falar no seu coração, esse primeiro dia do ano, ouvindo uma palavra abençoada do Senhor e tendo revelação também da parte de Deus. Isso é muito bom, isso é muito importante. Amém? Glória a Deus. Então lá em Mateus 11, capítulo 11, se você já está com a sua Bíblia, já pode ir abrindo aí, Mateus 11, para a gente poder compartilhar essa palavra abençoada, graças a Deus. Amém? Então lá no livro de Mateus 11 diz assim: e aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades dele. Então, depois que Jesus tinha passado todas as instruções aos discípulos, ele disse para os discípulos também ir pregar na cidade deles, de cada um. Ou seja, aqui Jesus já estava ensinando os primeiros passos para os discípulos. Vão lá na cidade de vocês e preguem, preguem para as pessoas lá. Já vai anunciando o Evangelho, já vai falando do reino de Deus. E por que Jesus mandou eles irem para a cidade deles? Porque é como a gente faz geralmente, Eu, por exemplo, a gente começa fazendo live e a gente espera que as pessoas que a gente, os nossos parentes, as pessoas que conhecemos, amigos, sejam os primeiros a nos dar apoio. E assim aconteceu também com Jesus. Ele mandou os discípulos: vai pregar na cidade de vocês. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, o João Batista, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? Olha a pergunta que João Batista pede para os seus discípulos falarem para Jesus. Por quê? Porque João Batista, nesse momento, ele estava preso. João Batista já tinha sido preso. Então, acredito que a aflição no seu coração
fez com que ele realmente fosse atrás de Jesus, perguntando se era ele o mestre, né, o Cristo que haveria de vir, ou eles haveriam de esperar o outro para vir, o Messias. Então Jesus respondeu e disse: ide e anunciai a João as coisas que ouvides e vedes. E olha só a resposta que Jesus mandou para João: os cegos veem e os coxos andam, os leprosos são limpos e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o evangelho do céu, o evangelho do reino. Ou seja, João, eu sou o Messias que você está esperando, né? Eu sou o Cristo que haveria de vir, o pão vivo que desceu do céu. Eu sou o Verbo, eu sou o Filho de Deus. E aqui ele ainda continua: e bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. Ponto, né? Bem-aventurados aqueles que não. Por quê? Porque acredito que as notícias de Jesus estavam chegando até João Batista de uma forma diferente. Provavelmente os fariseus ali da época estavam falando das blasfêmias de Jesus, das atitudes dele, né, contra a lei, a forma como ele agia aos olhos deles, que era contra a lei. Jesus fazia milagre aos sábados, que para eles não era permitido. Então Jesus fazia coisas ali que não era agradável aos olhos dos fariseus. Então, exatamente por esse momento, provavelmente as notícias com certeza chegou até onde João Batista estava preso de uma forma diferente, na qual fez João Batista ter dúvidas se realmente era o Cristo que haveria de vir. Esse era o Messias. Então, e é impressionante, sabe, porque isso acontece com a gente. Eu quero trazer agora um pouco da responsabilidade para nós, dessa atitude de João Batista. Por quê? Porque foi João Batista que estava, né, impressionante, no começo de Mateus, ali fala do batismo de Jesus, e quem batizou Jesus foi João Batista. E João Batista, quando ele viu Jesus, ele falou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E João Batista estava batizando Jesus também, e ele ouviu a voz que veio do céu: esse é meu filho amado, né, em quem eu tenho prazer. Então João Batista viu com certeza Jesus indo para o deserto, jejuar durante 40 dias e 40 noites. Então ali ele presenciou esses feitos de Jesus, né? Ele presenciou o que aconteceu ali com Jesus. E por que será depois, que logo depois ele me vem com essa pergunta de dúvida, né? Tu és aquele que haveria de vir, ou esperamos outro, né? Tu és o que mesmo que nós estamos esperando? E sabe, impressionante por quê? Porque todos os dias nós ouvimos falar de Jesus. Todos os dias você ouve uma palavra de Jesus. Acredito que todo dia você tem uma aproximação com Jesus. Você ouve dele e ele fala com você. E ele fala no seu coração, ele fala conosco. E aí você abre a internet, dependendo da página que você está, tem sempre uma palavra abençoada para você ler. Se você busca na Bíblia, tem uma palavra abençoada para você. Nós sabemos que Jesus é conosco, ele habita em nós. Mas mesmo assim, às vezes a gente duvida: será que eu sou filho amado? Será que o Senhor está comigo? Será que eu vou viver as promessas de Deus para a minha vida? Será? E nós criamos dúvida no nosso coração. Então não dá para julgar o João Batista por essa pergunta, até porque nós não sabemos como que as informações de Cristo chegavam até ele na prisão. Mas da forma como chegava, com certeza fez com que João Batista tivesse dúvida. E não julgo ele, porque nós também vivemos dias de dúvidas também com o Senhor, amém? E aqui o Senhor diz, ainda continua: e bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. Bem-aventurados aqueles que não se escandalizam do Senhor. Até hoje, que nós
possamos continuar firmes e fortes na palavra, no Evangelho do Senhor. E partindo eles, começou Jesus a dizer às turbas a respeito de João, que fostes ver no deserto, uma cana agitada pelo vento, né? Que fostes fazer no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Aqui o Senhor pergunta. Sim, que fostes ver? Um homem ricamente vestido? Os que trajam ricamente estão nas casas dos reis. Mas então, que fostes ver? Um profeta? Sim, eu vos digo, eu. E muito mais do que um profeta. Então aqui o Senhor, ele já fazendo a pergunta, acredito que para os discípulos de João Batista, para falar para ele, o que você foi ver no deserto? Uma cana agitada, ou seja, uma pessoa simplesmente agitando o movimento? Uma pessoa simplesmente agitada pela situação, pela circunstância? Aí ele ainda continua assim, o que fostes ver? Um homem ricamente vestido, né? Ou seja, um homem com vestes de uma pessoa, um traje de uma pessoa bem-sucedida, né? Os que trajam ricamente estão nas casas dos reis. Ou seja, ele quis dizer que eu não estou na casa dos que se dizem reis, mas eu estou com o povo. Mas então que fostes ver? Um profeta? Sim, vos digo, eu, e muito mais do que um profeta. Ou seja, eu sou um profeta, mas sou além de um profeta. Porque este de quem está escrito, eis que diante da sua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Então, aqui ele está se referindo, em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. Mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele. É impressionante essa frase aqui, esse versículo que Jesus está falando, né? Porque é este de quem está escrito. Porque é este, né? Ou seja, ele está afirmando, eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparar diante de ti o teu caminho. João Batista foi o preparador do caminho, mas ele duvidou. Ele, depois de ter feito o batismo de Jesus, ter visto o que ele viu, ele ainda assim duvidou. E em verdade eu digo que entre os de mulher tem nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista, porque João Batista foi o profeta que anunciava ali o reino de Deus, né? João Batista era o profeta que estava pregando o evangelho do reino e batizando as pessoas. Nós não vimos outro profeta no Antigo Testamento, não me recordo agora pelo menos, de alguém que fez o que João Batista fez. Então, de todos os profetas nascidos de mulher, de todos os homens nascidos de mulher, não existia ninguém maior do que João Batista, né? Mas ele fez um alerta, mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele. Por quê? Porque ele quis dizer com isso, porque nós não só vamos pregar o evangelho do reino, mas nós podemos viver o reino de Deus aqui também na terra. Então, quando nós vivemos o reino, nós nos tornamos rei. Então nós não somos apenas pessoas, profetas, homens nascidos de mulher que prega o evangelho do reino, mas nós nascemos de Cristo. Esse é algo muito importante. Nós nascemos de Cristo, e ao nascermos de Cristo nós já nos tornamos da realeza, nós já somos reis e rainhas e podemos governar hoje aqui na terra. Amém? Graças a Deus. Então, continuando aqui, e desde os dias de João Batista até agora se fez violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Ou seja, aqui é muito importante isso, a gente prestar atenção, porque ele fala que desde os dias de João Batista até agora, naquele exato momento que Jesus estava falando, até naquele momento, o reino de Deus, ele era apoderado através de violência. Ou seja,
pessoa que tinha, sabe, agia por conta própria. A pessoa que ela fazia as coisas sem, sabe, sem revelação. Ela simplesmente ela tinha a noção do reino e aqui ela fazia o esforço por conta própria. Então, por isso aqui diz: se faz violência ao reino dos céus e pela força se apoderam dele. Então, era como se eu, por meu esforço, eu vou conquistar o reino dos céus. E muitas pessoas pregam hoje, ainda dessa forma, que o reino dos céus ele é tomado por violência, né? É tomado por esforço. Ou seja, eu já sou salvo, mas para reinar, eu preciso me esforçar, né? Eu preciso agir com mais agressividade, mas não agressividade de violência física, esse tipo de coisa, mas contra mim mesmo, de sacrificar minha carne, de matar minha carne, sabe, de fazer aquilo que geralmente muita gente não quer fazer, sabe? Então é pregado isso e é errado. É errado. Por quê? Porque aqui Jesus está afirmando que tudo isso era feito até aquele momento. Por quê? Porque a partir desse momento, aqueles que creem em Jesus, que nascem do Espírito Santo, esses só de pregar o Evangelho já são menor no reino. Só de falar do Evangelho, só de falar de Jesus, esse já faz parte do reino. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Né? Então, essa profecia, essa situação, ela era válida até aquele exato momento. A partir daquele momento, o meu trabalho, o seu trabalho, o nosso é somente crer. Crer que Jesus veio à terra e está em nós. Está em nosso coração. Ele habita em nós e por isso nós temos acesso ao reino. Nós temos acesso ao reino. Nós podemos reinar, sim. Em nome de Jesus. Amém? Então ele diz aqui: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas a quem assemelharei esta geração? É semelhante aos meninos que se assentam nas praças e clamam aos seus companheiros e dizem-se: tocamos-vos flauta e não dançastes, cantamos-vos lamentações e não chorais. Porquanto veio João, não comendo nem bebendo, e dizem: tem demônio, né? Então João Batista ele não era uma pessoa, porque ele comia gafanhoto, né? E mel silvestre, e ele não era uma pessoa que bebia vinho, né? Na época ele não bebia. Então as pessoas pregavam o evangelho do reino, e as pessoas diziam que ele tinha demônio. Mesmo assim, falava que ele não era um homem, né, na qual fazia parte com Deus, mas era um homem que tinha demônio. Aí ele diz assim ainda, Jesus: veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e dizem: eis aí um homem comilão e beberrão, amigo dos publicanos e pecadores, mas a sabedoria é justificada por seus filhos. Então começou ele a lançar em rosto as cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios, e não se haverem arrependido, dizendo: ai de ti, Corazim, ai de ti, perdão, mexi aqui no computador e... Peraí, tem uma falha técnica, só um instantinho. Oh, meu Deus do céu. Só um instante, queridos. Aí, pronto. Então, começou, ai de ti, Corazim, ai de ti, Batsaida, porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muitos que se teriam arrependido com saco e com cinza. Então aqui o Senhor diz que ele veio e ele come e ele bebe junto com pecadores, e mesmo assim ele é taxado como um homem
que está falando, pregando mentiras, falando heresias. Então não teve uma coerência, né, da parte dos homens para justificar a vinda de Jesus. E ali, oh meu Deus, o computador está com problema de novo, só um instantinho. Eu vou pegar aqui a Bíblia, porque aí, melhor aí, filho, por favor. Só um instantinho, vou pegar a Bíblia aqui, só um instantinho. Aí, pronto. Faltava um acessório. Perdão, meus queridos, no meio tem que parar para ter que mexer com isso. Vamos ver aqui onde que eu parei. Tá. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia de juízo do que para nós. Então é muito importante você crer na palavra, crer no Evangelho, crer no Senhor, porque ele veio, fez todos esses feitos e as pessoas não acreditavam nele, né? Não dava certo. Tu, Cafarnaum, que te ergues até o céu, serás abatida e até ao inferno, porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operam, teria ele permanecido até hoje, né? Eu vos digo, porém, que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Jesus está falando aqui das pessoas que julgavam ele, né? Estavam julgando, como julgaram João Batista. Por quê? Porque eles não acreditavam nele, não acreditavam em Jesus, nos seus feitos, nas suas palavras. E ele continua aqui. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, que ocultastes estas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Ou seja, Jesus tirava dele, trazia a revelação para aqueles que pequeninos, né? Não é questão de pobreza, mas eram pequeninos aqueles que de fato não tinham muito acesso às coisas, ao Evangelho, porque não era permitido, somente aqueles que de fato já tinham uma formação, andavam junto com os mestres. Então eles viviam afastados, e o Senhor disse para ele que era graças a Deus que eles estavam recebendo revelação também. E ele continuou: sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão ao Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar, né? Então, para conhecer o Pai, ele já dizia que ele deveríamos conhecer também o Filho, ou seja, a forma do Filho era a forma do Pai. Quem olhasse para o Filho enxergava o Pai. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, você que está com sobrecarga, nós que estamos sobrecarregados, estamos vivendo situações que não são fáceis, e o Senhor nos convida a chegar até Ele, para que nós possamos chegar até Ele, e ali Ele nos trará alívio. Amém? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Graças a Deus. Então, nós devemos buscar o Senhor mesmo, devemos ter revelação de Deus, porque Ele é o que tem palavras de vida eterna, é o Senhor que nos traz alívio, é Ele que nos traz descanso, é Ele que nos apoia, é Ele que todo o tempo está conosco. É muito bom, é muito importante que nós entregamos todos os dias o nosso primeiro ao Senhor, que todos os dias nós busquemos ao Senhor, sabe? Isso é muito bom. Que esse ano seja um ano na qual nós possamos praticar todos os dias. Mesmo que talvez um dia como hoje, na qual eu estou lendo aqui, compartilhando essa palavra de Mateus 11, sem muita revelação, mas
Só do fato de lermos a palavra de Deus, ela já é transformadora e é alimento para nós. Buscarmos o Senhor, sabe? Eu quero desejar que 2023 seja um ano na qual você vai ter mais intensidade, mais intimidade com o Senhor. Que seja um ano onde você vai não somente ouvir falar de Cristo, mas você vai poder se encontrar com Ele face a face. E é possível isso, porque o Senhor está em nós. E a sua presença é tão forte que parece que nós estamos de frente a frente com Ele pessoalmente. Que esse ano seja um ano na qual nós possamos sentir isso, viver isso, sabe? Que nós possamos buscar essa intensidade no Senhor. Quanto mais nos aproximamos, mais nos tornamos amigos de Deus. Quanto mais nos aproximamos, mais revelação, mais vida de Deus flui de dentro de nós. Mais nós podemos, sabe, compartilhar da vida de Deus com as pessoas. Mais as pessoas podem ser cheias também da presença de Deus através de nós. Isso é muito bom, isso é muito importante, que você tenha um ano cheio da presença, da graça, do favor de Deus na sua vida, na sua casa, na sua família, nos seus negócios. Que tudo prospere em 2023 na sua vida, aonde você colocar as suas mãos, que prospere, porque você é uma pessoa muito próxima de Deus Pai Todo-Poderoso. Amém? Glória a Deus. Janeiro, agora já nessa terça-feira, já vamos dar início ao nossa imersão de casais. Será o mês de janeiro todo, toda terça e toda quinta, na qual nós vamos compartilhar ferramentas, palavras, coisas poderosas da parte de Deus para o seu casamento. Vai ser uma bênção, eu creio nisso em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Deixa eu orar por você. Sei que hoje foi curto, tivemos ontem, muitos aí dormiram tarde, inclusive eu também dormi tarde, mas não poderia vir aqui, pelo menos compartilhar um pouquinho da palavra de Deus com vocês também, né? Todo domingo nós vamos fazer isso. Amém? Senhor, nós te damos graças, Deus, por esse dia e agradecemos por essa palavra, Senhor, que o Senhor nos deu, a palavra reveladora. Que nós possamos ter consciência, Pai, de que nós não aguentamos carregar todas as coisas, mas o Senhor sempre está disponível para recolher o nosso fardo, que é pesado, e entregar o do Senhor, que é leve e suave. Em nome de Jesus, que nós possamos ter o ano todo essa consciência de que não tem nada a ver conosco, mas sim com o Senhor. E que todos os dias, Pai, em nome de Jesus, nós possamos ter a sabedoria de buscar o Senhor, buscar a Tua palavra. Eu abençoo a vida de cada um que está aqui comigo assistindo, daqueles que vão assistir depois. Abençoa a sua casa, a sua família, abençoa a sua saúde e o seu trabalho. Que esse seja um ano do extraordinário do Senhor para a nossa vida, do transbordo, da graça e do favor. E que o nosso coração possa todos os dias se encher de gratidão, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Beijo no seu coração. Bom domingo a todos. Deus te abençoe poderosamente. Graças a Deus. Amém. Até mais. Até terça-feira. Tamo junto. Terça-feira de manhã.